só, a gente tem os bancos no palco que também são disponíveis para a plateia, tá vendo? Para ficar uma coisinha mais intimista. Mas gostei do vontade. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Galera, a gente tem os banquinhos no palco também, que é para a plateia sentar, para ficar uma coisinha mais intimista. Queria convidar para vocês sentarem no banco ali, na lateral, tem um outro banco ali, para ficar mais pertinho. Vem cá para mostrar para vocês. Tem esses dois banquinhos aqui. Vamos dividir um pouquinho a plateia também, sentar aqui nesses bancos, o palco, ficar um pouquinho mais perto, mais intimista. Esses dois lugares aqui, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Tem uns banquinhos ali que a gente coloca para a plateia também sentar. Escolhe um lugarzinho aqui para ficar mais intimista, um pouquinho mais perto. Fica à vontade. Esse banco aqui, ali, são da parte Pode ir lá, vai ser uma maravilha. Obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos. Fique à vontade, pode escolher o lugar que você quer. Tem aqui, ó, mais pertinho, se vocês quiserem, ó. Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, através do Programa de Fomento à Cultura Carioca, FOCA, apresentam Passarinho. Este espetáculo tem o apoio do grupo de teatro Nós do Mundo. Por favor, desliguem seus celulares e tenham todos um ótimo espetáculo. Boa noite. Bom, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Se alguém quiser em algum momento ir no banheiro, o banheiro é aqui, ó, nessa cortina, tá? Fica à vontade mesmo, pode ir à vontade no banheiro. Deixem seus celulares desligados ou no modo vibrar, tá? A gente permite fotografar também, se algum momento quiser. Mas só toma cuidado com o brilho da tela do celular, que às vezes acaba incomodando um pouquinho quem está perto, tá? Tudo certo? Então eu queria começar fazendo duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é: o que significa recordar? Relembrar, uma coisa, resgatar uma coisa da memória. Recordar vem do verbo latim recordes e significa voltar a passar pelo coração. Agora a segunda pergunta: para que serve a utopia? Voltar para frente, para caminhar é bom, para caminhar. Oi? Trazer esperança. Vamos imaginar que a utopia está no horizonte. A utopia está lá no horizonte. Eu caminho 10 passos. E ela se afasta 10 passos. Eu caminho mais 10 passos. E ela se afasta mais 10 passos. Então, por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Então, para que serve a utopia? Serve para isso. Para caminhar. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou, disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou.
Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. E cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento e existe gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos não alumiam e nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chega perto, pega fogo. Eu estou sentado num banco de madeira alto, de frente para um prato de sopa que chega na altura dos meus olhos. Eu tenho o nariz enrugado, os dentes apertados e os braços cruzados. A mamãe pediu ajuda. Ô Nélio! Ô Nélio, não tá vendo que esse menino não quer comer não, homem? Pelo amor de Deus, ô Nélio, vê se faz alguma coisa! Conta uma história para esse menino comer, ô Nélio, conta! E papai, esgrimindo a colher de sopa, fez seu conto. Era uma vez um passarinho que não queria comer a comidinha. O passarinho tinha um biquinho fechadinho, e a mamãe dizia: você vai ficar anãozinho, passarinho, se não comer a comidinha. Mas o passarinho não queria ouvir a mamãezinha e não queria comer a comidinha. Que passarinho de merdinha. Ô pai, eu quero contar a história dos 68 coelhos que subiram um em cima do outro para poder beijar a girafa. Ou do coelho azul que estava sozinho no meio do céu. Aí a estrela passou e levou o coelho azul para passear. E eles visitaram a lua, que é um grande país branco e redondo e cheio de buracos. E depois eles andaram vagando pelos espaços e saltaram nas nuvens de algodão. E depois a estrela se cansou e voltou para o país das estrelas. E o coelho voltou para o país dos coelhos. E comeu milho e cagou. E foi dormir e sonhou que era um coelho azul que estava sozinho no meio do céu. Ele é o Deus do trovão, orixá da força e da justiça. É o rei da nação Nagô, o Panixecaú. Aos 12 anos, o meu pai me expulsou de casa porque ele não entendia a minha arte. Eu quero contar a história do coelho, dos 68 coelhos que subiram um em cima do outro para beijar a girafa. Ou do coelho azul que estava sozinho no meio do céu. E a estrela passou e levou o coelho azul para passear. E eles visitaram a lua, que é um grande país branco e redondo e cheio de buracos. Uma menina brinca com as suas duas bonecas e briga com elas para que elas fiquem quietas. Ela também é uma boneca porque ela é linda e boazinha e porque não incomoda ninguém. Uma outra menina foi dada de presente assim que aprendeu a andar. Ainda a menina, ela estava como escravazinha numa casa em Montevidéu. Fazia de tudo a troco de nada. Um dia sua avó chegou para visitá-la. Ela não conhecia a avó, ou não se lembrava dela. A avó chegou muito apressada, vinda do campo, do interior, porque tinha que regressar em seguida. Entrou, deu uma surra na menina e foi embora. E a menina ficou lá chorando e sangrando. A avó tinha dito, enquanto dava a surra: você não está apanhando por causa do que você fez. Está apanhando por causa do que ainda vai fazer. A extorsão, o insulto, a ameaça, o cascudo, a bufetada, a surra, o açoite, o quarto escuro, a ducha gelada, o jejum obrigatório, a comida obrigatória, a proibição de sair, a proibição de fazer o que se sente, a proibição de dizer o que se pensa, e a humilhação pública são alguns dos métodos de penitência e tortura tradicionais na vida da família. Para castigo à desobediência e exemplo de liberdade, a tradição familiar perpetua uma cultura do terror, que humilha a mulher, ensina os filhos a mentir e contagia tudo com a peste do medo.
Os direitos humanos deviam começar em casa. Certa manhã, eu ganhei um coelhinho das Índias. Chegou em casa numa gaiola. Ao meio-dia, eu abri a porta da gaiola. Aí voltei para casa ao anoitecer e encontrei tal e qual havia deixado. Gaiola dentro, grudado nas barras, tremendo por causa do susto da liberdade. Me solta que eu vou! Cada promessa é uma ameaça e cada perda é um encontro. Dos medos nascem as coragens e das dúvidas as certezas. Somos, enfim, aquilo que fazemos para transformar o que somos. Somos, enfim, aquilo que fazemos para transformar o que somos. Nessa fé fugitiva eu creio. É a única fé digna de confiança, porque é parecida com o bicho humano, fugido, mas sagrado. E a louca aventura de viver no mundo. No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso e generoso, o Cristo Redentor estende os braços. Debaixo desses braços, os netos dos escravizados encontram amparo. Uma mulher descalça olha o Cristo lá de baixo e, apontando o seu fulgor, diz muito tristemente: ouvi dizer que vão tirar ele daí. Daqui a pouco ele já não estará mais aí. Não se preocupe, tranquiliza a vizinha. Não se preocupe, ele volta. A polícia mata muitos. E mata mais ainda a economia. Na cidade violenta, soam tiros e tambores. Os atabaques, ansiosos por consolo e vingança, chamam os deuses africanos. Cristo sozinho não basta. O catecismo me ensinou a fazer o bem por interesse e a não fazer o mal por medo. Deus me oferecia castigos e recompensas, me ameaçava com o inferno e me prometia o céu. E eu temia e acreditava. Eu já nem temo e nem creio, e em todo caso eu penso: se mereço ser assado cozido no caldeirão do inferno, condenado ao fogo lento e eterno, tudo bem. Assim eu me livro do purgatório, e no final das contas se fará justiça. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. O Deus dos cristãos não faz amor. Talvez o único Deus que nunca fez amor entre todos os deuses de todas as religiões de toda a história humana. Cada vez que eu penso nisso, eu sinto pena dele. Então eu o perdoo por ter sido meu super pai castigador, chefe da polícia do universo, e penso que afinal, Deus foi meu amigo quando eu acreditava nele e acreditava que ele acreditava em mim. Então eu preparo a orelha, na hora dos rumores mágicos, entre o pôr do sol e o nascer subida noite, e acho que escuto as suas melancólicas confidências. Cheguei em São Salvador. Na saída de São Salvador, indo em direção a Guazapa, eu encontrei uma camponesa desalojada pela guerra. Uma das milhares e milhares de camponesas desalojadas pela guerra.
Em nada se distinguia das muitas outras, ou dos muitos outros, mulheres e homens que desceram da fome para a fome e meia. Mas essa camponesa, mirrada e feia, ela estava em pé, no meio da desolação, sem nada de carne entre os ossos e a pele. E na mão ela tinha um passarinho, mirrado e feio. O passarinho estava morto, e ela arrancava muito lentamente as suas penas. No café da manhã, sem café da manhã, as minhas certezas servem-se de dúvidas. E tem dias que eu me sinto estrangeiro no lugar onde eu nasci, ou em qualquer outro lugar. Esses dias sem sol, noites sem lua, nenhum lugar é o meu lugar. E eu não consigo me reconhecer em nada, em ninguém. As palavras, elas não se parecem com aquilo que dão nome. Não se parecem nem mesmo ao seu próprio som. Então eu não estou onde estou. Eu deixo o meu corpo e saio. Eu vou para longe, eu vou para lugar nenhum e eu não quero estar com ninguém, nem mesmo comigo. E eu não tenho e nem quero ter nome algum. Então eu perco a vontade de me chamar, ou de ser chamado. Enquanto dura esse baixo astral, eu perco tudo. As coisas caem dos meus bolsos, da minha memória. Eu perco chaves, canetas, documentos, dinheiro, nomes, rostos, palavras. Eu não sei se será mal olhado. Pura casualidade, mas às vezes a depressão custa ir embora. E eu ando de perda em perda, eu perco o que encontro, eu não encontro o que busco. E eu sinto medo que numa dessas distrações eu acabe deixando a vida cair. Eu vou cantar para subir! Eu não tinha nem 18 anos, ainda brincava de cabra cega pelas noites do mundo. Eu queria tocar e não podia, eu queria escrever e não sabia, eu queria tudo. Eu queria escrever. Mas às vezes eu escrevia um conto, e às vezes eu levava esse conto para Juan Carlos Onetti, uma figura que eu conheci. Né, Onetti? Tudo bem, Onetti? Ele estava sempre de cama, de preguiça, de tristeza, rodeado por pirâmides de tocos de cigarros, atrás de uma muralha de garrafas vazias. Eu me sentia na obrigação de dizer frases inteligentíssimas, mas Mestre Onetti olhava ao teto e não abria a boca, a não ser para bocejar, fumar e beber. Lenta sonolência, tragadas lentas, goles demorados, e talvez murmurasse algum fruto de suas prolongadas meditações sobre a situação nacional e internacional. A merda toda aconteceu no dia em que os milicos e as mulheres aprenderam a ler. Oi? Sentado na beira da cama, eu esperava que ele me dissesse que aqueles meus continhos eram sem sombra de dúvidas geniais. Mas Mestre Onetti se calava,
e, na melhor das hipóteses, resmungava ou me estimulava assim. Olha aqui, ô garoto, se Beethoven tivesse nascido em Tucaerambó, ele seria no máximo o chefe da banda do Coreto. Oi? Passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Eu vou voar para outra freguesia. No serviço militar de um quartel. No meio do pátio desse quartel havia um banquinho. Junto ao banquinho, um soldado montava guarda. Ninguém sabia por que se montava guarda para o banquinho. A guarda era feita porque sim, noite e dia, todas as noites, todos os dias, e de geração em geração os oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou. Assim era feito e sempre tinha sido feito. E continuou sendo feito até que alguém, não sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem original. Foi preciso revirar os arquivos a fundo. E depois de muito cavucar, soube-se. Fazia 31 anos, 2 meses e 4 dias que um oficial tinha mandado montar guarda junto ao banquinho que fora recém-pintado para que ninguém sentasse na tinta fresca. Um passarinho me contou que nos tempos da ditadura militar, um preso político sofreu uma sanção de 5 dias. 5 dias sem visita, nem recreio, 5 dias sem nada, por violação do regulamento. Do ponto de vista do capitão que aplicou a sanção, o regulamento não deixava margens para dúvidas. O regulamento estabelecia claramente que os presos deviam caminhar em fila e com as mãos nas costas. Um deles foi castigado por estar com apenas uma das mãos nas costas. Ele era maneta. E tinha sido preso em 2 etapas. Primeiro prenderam o seu braço e depois ele. O braço caiu em Montevidéu. Ele vinha correndo, escapando sem parar, quando o policial que o perseguia conseguiu agarrá-lo e gritou: "Esteja preso!" E ficou com o braço na mão. E o resto dele caiu preso 1 ano e meio depois, em Paissandu. Na cadeia, ele quis recuperar o braço perdido. Faça um requerimento. Aí ele explicou que ele não tinha lápis. Então faça um requerimento de lápis. Então ele passou a ter lápis, mas não tinha papel. Então faça um requerimento de papel.
Quando finalmente ele conseguiu lápis e papel, formulou o seu requerimento de braço. Tempos depois responderam: não, não era possível. O braço estava em outro expediente. Ele tinha sido processado pela justiça militar, o braço pela justiça civil. Aí no Uruguai eu consegui ver e transcrever alguns boletins oficiais de um cárcere chamado Libertar, dos anos da ditadura militar no Uruguai. São atas de castigo. Condena-se ao calabouço os presos que tenham cometido o delito de desenhar pássaros, ou casais ou mulheres grávidas, ou que tenham sido surpreendidos usando toalha estampada de flores. Um preso, cuja cabeça estava como todas, raspada a zero, foi castigado por entrar despenteado no refeitório. E outro porque passou com a cabeça embaixo da porta, embora embaixo da porta não houvesse 1 milímetro de luz. Houve calabouço para um preso que pretendeu familiarizar-se com um cão de guerra e para outro que insultou um cão das Forças Armadas. E outro foi castigado porque latiu como um cão, sem razão justificada. Nos princípios do século XX, o Uruguai era um país do século XXI. No final do século XX, o Uruguai é um país do século XIX. O medo de saber, nos condena à ignorância. O medo de fazer nos reduz à impotência. A ditadura militar, o medo de escutar, o medo de dizer, nos converteu em surdos e mudos. Agora, a democracia, que tem medo de recordar, nos adoece de amnésia. Mas não existe tapete que possa varrer para debaixo a sujeira da memória. A ditadura militar em toda a América Latina queria que cada um fosse apenas um e que cada um fosse ninguém. Nas cadeias e quartéis, nas ruas, em tudo que era lugar, a comunicação era delito. Os presos, eles estavam encapuzados, mas inclinando-se um pouquinho, eles conseguiam ver alguma coisa por debaixo, alguma coisinha, e embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos. Eles tinham as mãos amarradas ou algemadas, e ainda assim, os dedos voavam, dançavam, desenhavam palavras. Olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Do canto da boca escorre metade do meu cantar. Cala a boca, moço, cala a boca, moço. Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar. Cala a boca, moço, Alguns presos, alguns passaram mais de 10 anos enterrados em calabouços solitários, de um tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes, a não ser o ruído das grades ou o passo das botas pelos corredores. 2 amigos, condenados a essa solidão, salvaram-se, porque conseguiram conversar com batidinhas na parede. Assim, eles contavam sonhos e lembranças, amores e desamores, brigavam, se abraçavam, discutiam, compartilhavam casos e belezas e também dúvidas e culpas e até perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for, porque todos temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. Aí me vem um filho da putinha, que não tem nem 25 anos, me dizer que sente saudade da ditadura. E ainda tem a questão indígena, né? Durante as ditaduras que pouco se fala. Um outro passarinho me contou, os passarinhos são bem fofoqueiros, né? Disse que aconteceu na Guatemala, numa aldeia chamada Tabil. Os militares, eles vinham na sua campanha de aniquilamento das comunidades indígenas. Tinham apagado do mapa mais de 400 aldeias em menos de 3 anos. Queimavam as plantações, matavam os índios, queimavam até a raiz e matavam até as crianças. Vamos deixá-los sem nenhuma semente!
anunciava o coronel. E assim chegaram na tarde de certo dia na aldeia de Tabil. Eles vinham arrastando 5 prisioneiros, amarrados pelos pés e pelas mãos e desfigurados pelos golpes. Os 5 eram da aldeia, nascidos ali, multiplicados ali, vividos ali, mas o coronel dizia que eles eram cubanos inimigos da pátria e que a aldeia devia resolver que castigo eles mereciam e executar o castigo. E para caso resolvessem fuzilá-los, eles deixavam as armas carregadas. E disse que lhes dava prazo até o meio-dia do dia seguinte. Na assembleia, os índios discutiram. Mas esses homens são nossos irmãos. Esses homens são inocentes. Mas, se não os matarmos, os soldados nos matam. E passaram a noite inteira discutindo. Os prisioneiros no centro da reunião escutavam. Chegou o amanhecer. E eles estavam como no começo. Não tinham chegado a nenhuma decisão. E sentiam-se cada vez mais confusos. Então, pediram ajuda aos deuses maias e ao Deus dos cristãos. Esperaram em vão pela resposta. Nenhum Deus disse nada. Todos os deuses estavam mudos. E enquanto isso, os soldados estavam esperando numa colina vizinha. As pessoas de Tabil viam como o sol ia se erguendo, implacável, na direção do alto céu. Os prisioneiros em pé calavam. Pouco antes do meio-dia, os soldados escutaram os tiros. Vendia jornais e engraxava sapatos. Chegando lá, um amigo me deu uma câmera de fotografia. Uma câmera. Só que eu nunca tinha segurado uma câmera na mão. Mas eles me disseram que era fácil. Você olha por aqui e aperta ali. Tá bom, comecei a andar pelas ruas. Eu tinha caminhado pouco quando eu escutei tiros. E me meti numa barbearia. E levantei a câmera. E olhei por aqui e apertei ali. Na barbearia, tinham baleado um homem que estava lá fazendo a barba. E aquela foi a primeira foto da minha vida profissional. Pagaram uma fortuna por ela. A foto foi uma façanha. Eu tinha conseguido fotografar a morte. A morte estava ali. Não no morto, nem no matador. A morte estava na cara do barbeiro que a viu. Qual é a fronteira da arte? Um outro passarinho me contou, dessa vez foi um urubu. Disse que foi a batalha mais longa de todas. Começou à meia-noite e durou a noite inteira e foi até a tarde do dia seguinte. Os inimigos tinham atacado 4 vezes e 4 vezes tinham fracassado. Na 5ª vez, foi erguida a bandeira branca no mastro do quartel-general. Os tiros pro alto começaram os festejos. Um homem que lutava e fotografava a guerra andava caminhando pelas ruas. Levava seu fuzil na mão e a câmera também carregada, pronta para ser disparada, pendurada no pescoço. Andava ele pelas ruas à procura dos irmãos gêmeos. Esses gêmeos tinham sido os únicos sobreviventes de uma aldeia exterminada pelo exército. Tinham 16 anos. E gostavam de combater ao lado dele. Nas entreguerras, ele os ensinava a ler e a fotografar. Então, no turbilhão daquela batalha, ele tinha perdido os gêmeos e agora não os via entre os vivos ou entre os mortos. Caminhou através do parque. Aí, na esquina de uma igreja, ele se meteu numa viela e finalmente os encontrou. Um dos gêmeos estava sentado no chão, de costas contra o muro, e sobre seus joelhos jazia o outro, banhado em sangue. E aos pés, em cruz, estavam os 2 fuzis.
Então ele se aproximou e talvez tenha dito alguma coisa. Mas o gêmeo que vivia não disse nada, nem se moveu. Estava ali, mas não estava. Seus olhos que não pestanejavam, olhavam sem ver, perdidos em algum lugar. E naquela cara sem lágrima, estavam a guerra inteira e a dor inteira. Ele deixou seu fuzil no chão, empunhou a câmera, rodou o filme, calculou num instante a distância e a luz, colocou a imagem em foco. Os irmãos estavam no centro do visor, imóveis, perfeitamente recortados, contra um muro recém-mordido pelas balas. Ele ia fazer a foto da sua vida, mas o dedo não quis. Ele tornou a tentar, mas o dedo não quis. Então ele abaixou a câmera sem apertar o botão e se retirou em silêncio. Em Chicago, que está cheia de fábricas, existem fábricas até no centro da cidade, ao redor do edifício mais alto do mundo. Se Chicago está cheia de fábricas, Chicago está cheia de operários. Ao chegar no bairro de Haymarket, eu pedi para os meus amigos que me mostrassem um lugar onde foram enforcados aqueles operários que o mundo inteiro saúda a cada 1º de maio. Deve ser por aqui. Não, talvez ali. Me dizem, mas ninguém sabe. Não foi erguida nenhuma estátua em memória dos mártires de Chicago na cidade de Chicago. Nem estátua, nem monolito, nem placa de bronze, nem nada. O 1º de maio é o único dia verdadeiramente universal da humanidade. O único dia onde coincidem todas as histórias e todas as geografias, todas as línguas, as religiões, as culturas do mundo. Mas nos Estados Unidos, o 1º de maio é um dia como outro qualquer. Esse dia, as pessoas trabalham normalmente e ninguém, ou quase ninguém, recorda que os direitos da classe operária não brotaram do vento, da mão de Deus ou do amo. Após a minha inútil exploração de Haymarket, os meus amigos me levaram para conhecer a melhor livraria da cidade. E lá, por pura curiosidade, por casualidade, eu descubro um cartaz que está como que esperando por mim, metido no meio de muitos outros cartazes de música, rock e cinema. O cartaz reproduz um provérbio da África. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas continuarão glorificando o caçador. Em Montevidéu, eu fui caixa de banco. Eu me recordo entre os clientes um fabricante de camisas. O gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua sossobra. As suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Certa noite, foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. Levantou-se de um salto. A primeira coisa que fez foi mudar o nome da sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima. Patriótico nome,
cuja sigla é USA. A segunda coisa que fez foi pregar no colarinho de suas camisas uma etiqueta que dizia, e não mentia, Made in USA. A terceira coisa que fez foi vender camisas feitas um louco. E a quarta coisa que fez foi pagar as suas dívidas e ganhar muito dinheiro. Ai, o capitalismo. Os banqueiros da grande bancaria do mundo, que praticam o terrorismo do dinheiro. Eles podem mais do que os reis e marechais e mais até do que o Papa. Eles jamais sujam as mãos, não matam ninguém. Se limitam a aplaudir o espetáculo. Seus funcionários, os tecnocratas internacionais, mandam em nossos países. Eles não são presidentes, nem ministros, e nem foram eleitos em nenhuma eleição, mas decidem o nível dos salários e do gasto público, dos investimentos e desinvestimentos, dos juros, dos subsídios, os impostos, os preços, a hora do nascer do sol e até a frequência das chuvas. E não cuidam em troca dos cárceres, das câmaras de tormento, dos centros de concentração, dos campos de extermínio, embora nesses lugares ocorram as inevitáveis consequências de seus atos. Os tecnocratas internacionais reivindicam o privilégio branco da irresponsabilidade. Somos neutros, eles dizem. Plim! O sistema, com uma das mãos rouba o que com a outra empresta. Suas vítimas, quanto mais pagam, mais devem. Quanto mais recebem, menos têm. Quanto mais vendem, menos compram. Os funcionários não funcionam. Os políticos falam, mas não dizem. Os votantes votam, mas não escolhem. Os meios de informação desinformam. Os centros de ensino ensinam a ignorar. Os militares estão em guerra contra seus compatriotas. Os juízes condenam as vítimas. Os de caixa forte, que eram rochas, se quebraram. Vem! Os policiais não combatem os crimes, porque estão ocupados cometendo-os. As bancarrotas são socializadas, os lucros privatizados. O dinheiro é mais livre que as pessoas. As pessoas estão a serviço das coisas. Para se afortunar, pesca o dólar, pesca o rublo, e a libra esterlina pesca as tranças empenhadas da pobre menina, pesca o amor que foi vendido, protestando estima, pesca o lucro da esperança com juros de É só porrada! Chega! Mercado é o caralho! É um sistema de desvínculos para que os calados não se façam perguntões, para que os solitários não se juntem e nem a alma junte seus pedaços. O sistema divorcia a emoção do pensamento, como divorcia o sexo do amor, a vida íntima da vida pública e o passado do presente. Se o passado não tem nada a dizer para o presente, a história pode permanecer adormecida, sem incomodar, no guarda-roupa onde o sistema guarda os seus velhos disfarces. O sistema esvazia a nossa memória, ou enche a nossa memória de lixo, e assim nos ensina a repetir a história ao invés de fazê-la. As tragédias se repetem como farsas, mas entre nós é pior. As tragédias se repetem como tragédias. campeiro precavido, dono da arca acabou de salvar-se, levando remanescentes para o amanhã. Umas tranças da menina tão empenhadas de esperança, e um bezerro de ouro lacrimejado em
E a vibra estelina pesca as tranças empenhadas da pobre menina, pesca o ouro que foi vendido, protestando estima, pesca o lucro da esperança com juros de rima. Oi? Tudo bem? Quem sou eu pra dizer que você fica mais bonito desse jeito? Ou daquele quem sou eu? Quem sou eu pra falar mal do seu rosto, da pintura do seu rosto? Quem sou eu? Não sou ninguém. E cada um trata de si. Seus olhos parecem dizer: muito bem, eu prefiro não falar, para não contrariar você. Não darei ouvidos se você me provocar, mas aceito um beijo se você quiser me dar. Eu te amo, Heleno. Você é meu Heleno. Eu te amo, Heleno. Ai, o amor, Heleno, o amor. Ai, o amor, Heleno, o amor. Heleno, eu te amo. O amor. Ai, o amor. Heleno, eu te amo, Heleno. Ai, o amor, o amor. Ai, o amor, Heleno. Nós nos amávamos rodando pelo espaço e éramos uma bolinha de carne, saborosa e suculenta. Uma única bolinha que resplandecia e jorrava aromas e vapores, enquanto dava voltas e voltas pelos sonhos de Heleno e pelo espaço infinito, e rodando caía, suavemente caía, até parar no fundo de uma grande salada. E lá ficávamos, aquela bolinha que éramos ele e eu. E lá do fundo da salada conseguíamos ver o céu. Ai, Heleno, surgíamos a duras penas entre as folhagens cerradas das alfaces, entre os bosques de salsa, entre os ramos de aipo, e conseguíamos ver algumas estrelas que andavam navegando no mais distante da noite. Eu não consigo dormir. Tem um homem atravessado em minhas pálpebras, né, Heleno? Se eu pudesse, eu diria a ele que fosse embora, mas tem um homem atravessado em minha garganta. Ai, o amor. O amor pode ser provocado deixando cair um punhadinho de pó de miame, como que por descuido, na sopa, no café ou na bebida. Pode ser provocado, mas não pode impedir, Heleno, não pode impedir. Arranque-me as roupas e as dúvidas. Dispa-me, dispa-me. Eu adormeço às margens de um homem. Eu adormeço às margens de um abismo. Te amo de uma maneira inexplicável, de uma forma inconfessável, de um modo contraditório. Te amo com meus estados de ânimo, que são muitos, e mudar de humor continuadamente pelo que você já sabe, o tempo, a vida, a morte. Te amo com um mundo que não entendo,
com as pessoas que não compreendem, com a ambivalência da minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos. Ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano. No fundo, levo a cabo um plano para amar-te melhor. Pablo Neruda. É para você, né, amor? Eu fui à Isla Negra. Isla Negra, a casa que é de Pablo Neruda. Era proibido entrar. Uma cerca de madeira rodeava a casa. Lá, as pessoas tinham gravado os seus recados para o poeta. Não tinham deixado nenhum pedacinho de madeira descoberta. Todos falavam com ele como se ele estivesse vivo. De pregos ou pontas de lápis, cada um tinha encontrado a sua maneira de dizer-lhe obrigado. Eu também encontrei, sem palavras, a minha maneira. E entrei sem entrar. E em silêncio ficamos conversando vinhos, o poeta e eu, caladamente falando sobre mares e amares, e compartilhamos camarões ao piu-piu, e uma prodigiosa torta de jaibas, e outras dessas maravilhas que alegram a alma e a pança, e que são, como ele sabe muito bem, 2 nomes para a mesma coisa. E foi tudo uma cerimônia de maldição da ditadura. Aquela lança negra cravada no seu torso, aquela puta dor enorme. Mas foi também uma cerimônia de celebração da vida bela e efêmera, como os altares de flores e os amores passageiros. Um outro passarinho me contou, vocês vão saber já já que passarinho eu estou falando dessa vez. Disse que aconteceu em La Sebastiana, uma outra casa de Pablo Neruda, debruçada sobre a montanha, sobre a baía de Valparaíso. A casa estava fechada, a pedra e cal, com tranca, cadeado, debaixo de 7 chaves e habitada por ninguém, havia muito tempo. Os militares tinham usurpado o poder. O sangue tinha corrido pelas ruas e Pablo Neruda estava morto, de câncer ou de dor. Então, uns ruídos estranhos vindo do interior da casa chamaram a atenção dos vizinhos. Alguém chegou perto, alguém se aproximou e viu por um janelão alto os olhos brilhantes e as garras de ataque de uma águia inexplicável. A águia não podia estar ali. Ela não podia ter entrado, não tinha por onde entrar. Mas estava lá dentro. E lá dentro agitava violentamente as asas. Há pouco tempo foi comprovado que o Pablo Neruda não morreu de câncer. Seu corpo foi exumado e comprovou-se que ele morreu envenenado. E ele morreu no início da ditadura chilena. E é uma pena que o Eduardo Galeano não esteja vivo para confirmar o que sempre foi uma suspeita. Quando a seca chega e leva embora as águas do rio Uruguai, as pessoas de Pueblo Federación regressam à sua perdida querência. As águas, ao irem embora, deixam nua uma paisagem de lua. E elas voltam. Elas vivem agora numa aldeia que também se chama Pueblo Federación, como se chamava a sua velha aldeia, antes que a represa de Salto Grande a inundasse e a deixasse debaixo das águas. E agora da velha aldeia não se vê nem mesmo a cruz no alto da torre da igreja. E a aldeia nova, ela é muito mais cômoda e muito mais linda. Mas eles voltam à aldeia velha, que a seca lhes devolve enquanto dura. Eles voltam e ocupam as casas que foram as suas casas e que agora são ruínas de guerra. Ali, onde a avó morreu, onde aconteceram o primeiro gol, o primeiro beijo, eles fazem fogo para o chimarrão e para o churrasco, enquanto os cães cavam a terra em busca dos ossos que tinham escondido. Eu
Eu nasci e cresci debaixo das estrelas do Cruzeiro do Sul. Aonde quer que eu vá, elas me perseguem. Debaixo do Cruzeiro do Sul, eu vou vivendo as estações do meu destino. Eu não tenho nenhum Deus. Se tivesse, diria ele que não me deixasse chegar à morte. Ainda não. Falta muito o que caminhar. Existem luas para as quais eu ainda não bati, sóis nos quais eu ainda não me incendiei. Ainda não mergulhei em todos os mares desse mundo, dizem que são 7. E nem todos os rios do paraíso, que dizem que são 4. Eu não quero morrer nunca, porque eu quero brincar sempre. Pelos caminhos eu vou, como o burrinho de São Fernando, um pouquinho a pé, outro pouquinho andando. Às vezes eu me reconheço nos demais, eu me reconheço nos que ficarão, nos amigos, nos loucos lindos de justiça e nos bichos voadores da beleza. E demais vadios e mal cuidados que andam por aí, e por aí continuarão, como continuarão as estrelas da noite e as ondas do mar. Então, quando eu me reconheço neles, eu sou ar, aprendendo a saber-me continuado no vento. Às vezes o vento muda o ar. Quando eu já não estiver, o vento estará e continuará estando. Assovia o vento dentro de mim. Estou despido, dono de nada, dono de ninguém, nem mesmo dono das minhas certezas. Eu sou a minha cara contra o vento, a contravento. E sou o vento que bate em minha cara. Pai, me ajuda a olhar. Uma vez, o Eduardo Galeano e a Helena, lembra, Helena? Eles dois tinham ido assistir um espetáculo de pantomima. Só que não havia ninguém. Eles dois eram os únicos espectadores. A luz se apagou, quando a luz se apagou, se juntaram a eles o lanterninho e a moça da bilheteria. E, no entanto, os atores, mais numerosos que o público, trabalharam naquela noite como se estivessem vivendo a glória de uma estreia com lotação esgotada. Fizeram a sua tarefa, entregando-se por inteiros, com tudo, com alma e vida, e foi uma maravilha. Viva o teatro! Viva o teatro! Uma salva de palmas para Zezinho, na luz da nossa iluminação. João Batista, Thay Xavier, nossa produtora, Paulo Geninho, nosso diretor, uma salva de palmas para o Café Pequeno, que está maravilhoso, o Fomento Foca, que está fazendo esse Fomento Grupo bom também. Então, agora, a gente encerra
casa, obrigado por terem vindo mais uma vez. Vão com Deus, até já.